Outro dia, um aluno meu me perguntou: Bruce, onde estão as vagas de dados? Eu procuro por analista de dados, mas parece muito técnico. Acho que não é para mim. Aí eu pensei assim, será que a gente está pesquisando do jeito certo? No vídeo de hoje eu vou pesquisar junto com você no LinkedIn, aqui na minha telinha, primeiro por vagas de analistas de dados e depois por ferramentas utilizadas na análise de dados, como SQL, Power BI, Python e por aí vai. E no final você vai perceber que as vagas com o título de analista de dados têm um perfil totalmente diferente das vagas que pedem ferramentas para análise de dados. E eu também vou falar por que Excel não está na minha lista de pesquisa em vagas de analista de dados. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruce Fonseca, eu sou especialista em análise de dados, trabalho com isso aqui nos Estados Unidos, também sou professor de Power BI, SQL e Python para análise de dados e criei esse canal para ajudar você a sair do zero e migrar para análise de dados. Então olha só, na confiança, já senta o dedo no like aí, que você vai me ajudar demais mesmo a compartilhar esse conteúdo para quem está precisando ou buscando a tão sonhada migração de carreira, beleza? E agora vamos para o vídeo. Compartilhando com vocês a minha tela, estamos aqui no meu feed e vamos clicar aqui em vagas. E olha só que legal, pessoal, eu vou colocar apenas São Paulo, Brasil aqui, ó, São Paulo, estado de São Paulo, Brasil. E no cargo eu vou digitar analista de dados. Então olha só, eu pesquisei por analista de dados e pesquisei em São Paulo, Brasil. Por que eu pesquisei em São Paulo? Porque é o lugar que tem maior concentração de vagas de análise de dados no Brasil, beleza? Então olha só, guarda bem esse número aqui, ó, vagas de analista de dados em São Paulo e nós temos 1.548 vagas. E olha só que legal, se eu pesquisar por ferramentas, que é o que nós vamos fazer na sequência, você vai ver que esses números aqui são muito maiores, ou seja, nós temos menos vagas de analistas de dados do que vagas quando a gente pesquisa por ferramentas. E isso é algo que eu converso com vocês aqui constantemente, que pesquisar vagas de analista de dados é diferente de pesquisar por SQL, Python, Power BI e por aí vai. E olha só que legal, a primeira vaga que aparece é de especialista de Power BI numa empresa chamada Target. Essa empresa é excelente, gente, eu adoro essa empresa, adoro os donos dessa empresa. Eles que me deram a oportunidade de migrar de Sorocaba para São Paulo. Então, são pessoas que eu terei eterna gratidão. Eles estão aqui, o Danilo e o Murilo são excelentes pessoas, beleza? E olha só, eles têm uma vaga de especialista de Power BI, eles falam sobre a vaga. Se você decorrer um pouco aqui, você vai ver que eles estão pedindo para estruturar KPIs, indicadores de negócio alinhado com objetivos estratégicos. Ou seja, a empresa vai falar assim, olha, eu preciso medir a minha venda, eu preciso medir o meu supply chain, minhas entregas, devoluções, preciso medir o meu pagamento, o quanto que meus clientes estão pagando em dia e por aí vai. Ou seja, a gente vai ter que atender alguém de negócios. E olha só, ele pede para trabalhar com DAX, Power Query, modelagem de dados em ambientes complexos. Gente, esses ambientes complexos, esqueça isso, tá bom? Isso aí é só para dar um plus aí na vaga, mas fica tranquilo. Se você aprender a fazer modelagem de dados, Power Query e DAX, você trabalha em ambientes complexos, fica tranquilo, beleza? Eles também pedem para colaborar com processos de ETL, ó, extração, transformação e carregamento de dados. E quando eles falam assim, colaborar com processos de ETL, o que passa na minha mente é o seguinte, já existe um processo de ETL e se precisar, você vai colaborar, mas você não vai ser responsável pelo ETL. Então, o que me faz acreditar que provavelmente existe um modelo de dados que é feito de uma forma profissional na empresa, onde diariamente eles carregam os dados do dia anterior e você utiliza os dados em um modelo de dados pronto. Ou seja, alguém vai passar para você um link do cloud, você vai conectar nesse modelo de dados e você vai desenvolver principalmente aqui, ó, muito DAX para fazer as análises, para atender os relatórios analíticos e cadê aqui, ó, os indicadores de negócio deles. E aí, claro, se você puder, você vai colaborar com o processo de ETL. Quando eu leio essa vaga, é o que eu entendo, tá bom? E olha só, aplicar boas práticas de design e também user experience em dashboards, desenvolvendo templates e wireframes. Ah, legal. Beleza, pessoal. Relatório bonitinho, visual, com boa usabilidade para o usuário. Coisa básica. Se você fizer o feijão com arroz, você vai estar muito bem mesmo ali. Por isso que eu falo para as pessoas não forçar muito no design, esquece gráfico roxo, verde, colorido. Faz um básico bem feito que vai funcionar muito bem, beleza?
E olha só, eles têm alguns requisitos aqui, né? Olha, domínio avançado em Power BI, sólida experiência prática, conhecimento SQL ou Python, Spark e modelagem de dados escaláveis, experiência em ambientes corporativos de Data Analytics, boa comunicação e perfil consultivo, é o que eu geralmente falo para vocês, né? O perfil consultivo é porque você vai resolver problemas de negócios. Ou seja, você, através de dados, vai transformar dados em insights para essas pessoas de negócios. Por isso que é bom você ter um perfil consultivo, mas o perfil consultivo vem quanto mais você aprende de negócios. Então fica muito tranquilo com isso, tá bom? Olha só, ele também pede produtividade e visão de melhoria contínua, inglês intermediário ou avançado para interação com equipes internacionais. Isso é algo que tem aumentado, mas veja que é um título de especialista. Não é uma vaga de júnior ainda, tá bom? Então, olha só, experiência com Databricks. Gente, Databricks é algo muito legal, é algo simples de aprender também. Não é algo que vai te tomar a maior parte do seu tempo na sua migração de carreira. O que vai tomar a maior parte do seu tempo é você aprender SQL e Power BI com muito DAX avançado aí, beleza? E aí, depois disso, depois de ter um portfólio, você vai ter o Python. Depois sim, você pensa em ferramentas cloud como Databricks, Azure, AWS e por aí vai. Olha só, diferenciais: ter experiência em Databricks, conhecimento com Figma para prototipação. Basicamente, você vai desenhar o dashboard no Figma antes de você realmente desenvolver ele, tá bom? Isso é algo que eu não faço, eu não gosto de trabalhar assim, mas eu entendo quem trabalha, beleza, pessoal? Olha só, certificações de Power BI, Azure Data Engineer, vivência em projetos de BI corporativo e governança de dados, tá bom? Esses são diferenciais, tá bom, pessoal? Agora, por que eu li essa vaga? Porque quando você está pesquisando vagas, você vem aqui, lê isso aqui e fala assim, meu, análise de dados não é para mim. É igual o meu aluno lá. Ele falou assim, professor, parece muito avançado. Eu falei, pô, mas será que é muito avançado mesmo? Vamos dar uma olhada aqui nas outras vagas. Eu olhei só a primeira vaga, tá bom? E olha só, analista de BI, projetos Latam. Isso aqui está em espanhol, né? Mas olha só, América Latina remoto, ó, uma empresa do Uruguai. Beleza, não vamos clicar nela. Essa outra aqui, analista de BI. Olha só, analista de dados sênior. Pessoa analista de BI sênior. Vamos ver aqui, ó. Analista de dados, business analytic técnico. Beleza, analista de dados sênior. Senior data analyst, analista de dados, data visualization, Data Analytics Consultant, beleza, olha só, analista de dados e negócios sênior, analista de gestão e dados pleno. Porque você está vendo que tem muita coisa sênior, e a gente não vê aqui quase júnior e vê poucos pleno. E o que acontece quando o título da vaga é analista de dados? Você vai ver que elas são realmente mais avançadas, elas são mais técnicas, elas têm uma senioridade maior. E quando você pesquisa, se quero ser analista de dados, você pesquisa no LinkedIn, você se dá de cara com essas vagas, você fala assim, cara, não é para mim, análise de dados não é para mim. Então eu queria falar para você qual que é o pulo do gato aqui. Não é pesquisar por vagas de analista de dados, que a analista de dados sempre vai estar muito relacionada com vagas mais técnicas. Então agora a gente vai mudar aqui a pesquisa e vai pesquisar por vagas com ferramentas de análise de dados. Então eu vou manter o mesmo lugar. Lembra desse número aqui, ó, 1548 vagas, resultados, tá? E eu vou digitar aqui, ó, SQL. Pesquisei, olha só, 27 mil resultados exibidos, pessoal. Olha só que legal. Mas tem uma amplitude maior. Veja que a mesma vaga de especialista de Power BI, ela continua aqui. Mas ela também tem vaga de gerente de BI, BI Manager, especialista de dados. Tem as mesmas vagas ali, mas a gente vai navegar um pouco mais, ó. Por exemplo, olha essa vaga aqui do Grupo Boticário, especialista, dados e analytics de logística internacional. Vamos clicar nela para ver. Ó, cliquei nela aqui. Baixa um pouquinho para a gente ler sobre a vaga. Olha só que legal, coletar, sanitizar, que deve ser limpar os dados e carregar dados de diversas fontes, incluindo sistemas de gestão, SAP, VD, que eu não sei o que é, Shopify, WMS. WMS são sistemas de warehouse. WMS significa Warehouse Management System e outras plataformas. Ou seja, você vai pegar dados de vários lugares, vai consolidar eles para fazer indicadores, análises. Olha só, desenvolver e manter dashboards para monitorar KPIs críticos de logística de nível de serviço e atendimento, ó, custos logísticos, estoques, qualidades e outros indicadores relevantes para cada região, Colômbia, EUA, Portugal. Cara, olha só que bacana.
realizar análise exploratória de dados, identificar tendências e anomalias, oportunidades de melhoria nos processos logísticos, ó. Criar e apresentar análises e insights relevantes para o negócio, utilizando técnicas de visualização de dados e storytelling. Gente, com o Power BI você deita nessa vaga aqui, com o Power BI, uma vaga de especialista de dados e analytics para logística internacional. Veja como não é uma vaga tão técnica assim. E claro, gente, agora é a hora do meu jabá, que eu vou dizer para você que com o meu treinamento você deita nessa vaga. Com o meu treinamento eu vou ensinar você a analisar dados com o SQL. Depois do SQL eu vou ensinar você com o Power BI. No Power BI eu vou ensinar você a extrair insights dos dados. Vou ensinar você a construir visualizações. Vou ensinar você a construir visuais para apresentar para a gestão, para você entender como que funciona essa demanda entre a gestão e você. Então, vai falar assim, o professor está fazendo jabá, propaganda, cursinho. Gente, é sim, mas é porque o curso realmente é muito bom. E se você entrar lá no meu Instagram, você vai ver que tem muitos alunos que migraram para a área de dados com o meu treinamento. E, gente, uma boa parte deles foi pesquisando vagas dessa forma, porque é assim que eu ensino para os meus alunos. Então, olha só que legal. Essa vaga, ela não é tão técnica, mas você precisa dominar as ferramentas, né? Então, ele fala assim, implementar, manter soluções de BI, automação de relatórios, documentar processos, olha só, manter-se atualizado às últimas tendências. Gente, na boa, essa é uma vaga que se eu voltasse para o Brasil, de boa, de verdade mesmo, eu me candidataria nessa vaga aqui. Eu ia lá abordar o recrutador e ia falar assim, olha, gostei muito dessa vaga, eu tenho um perfil que se encaixa perfeitamente com isso, eu adoro trabalhar em áreas de negócios, eu também sou muito técnico, vou conseguir ajudar vocês a encaixar perfeitamente essa demanda no meu dia a dia com o meu conhecimento e melhorar o que vocês já têm desenvolvido e desenvolver novas coisas. E aí o recrutador ia falar assim, pô, bacana, cara, deixa eu ver seu portfólio. Eu ia mandar o link do meu portfólio, de algum projeto, de alguma apresentação, mas eu ia mandar um material que ele pudesse ver que realmente isso aqui se encaixa. E, gente, estudando e desenvolvendo um portfólio, você já conseguiria chegar nisso aqui, pessoal. Então, olha só, requisitos e qualificações. Experiência de 3 a 5 anos em análise de dados, BI e Analytics. Gente, isso aqui, gente, esquece isso aqui. Eles estão pedindo isso aqui porque é o que eles gostariam. Não quer dizer que eles vão encontrar alguém técnico que consiga desenvolver SQL, Power BI, visualização e que tenha tudo isso aqui de experiência, gente. Fica tranquilo, aplica para a vaga, vai lá e fala com o recrutador, mostra o seu portfólio para o recrutador, fala assim, eu não tenho 3 a 5 anos de experiência, mas eu tenho esse portfólio que eu consigo aplicar isso no dia a dia de vocês. E isso vai contar muito, vai por mim, gente. Eu tenho experiência nisso, eu tenho muitos alunos que migraram seguindo passo a passo do que eu falo para eles. Então, olha só, você vê que eles até pedem aqui, experiência com ETL, extrair, transformar e carregar dados, mas ele não especifica uma ferramenta aqui. E a ferramenta, nesse caso, pode sim ser o Power Query, que já está dentro do Power BI, que é para você criar o seu modelo de dados, você carregar, transformar os dados, conectar com outras fontes. Power Query é a melhor ferramenta de ETL? Não. E tem gente que fala que não é ferramenta de ETL e não tem problema, tá bom? Mas se você usar o Power Query, você vai conseguir construir o seu modelo de dados, assim como você conseguiria com ferramentas mais avançadas de ETL. Olha só, uma coisa aqui, habilidades de comunicação, escrita e verbal excelentes. Isso aqui, show de bola, fica tranquilo. O que eu diria para você se joga nessa vaga, gente. Olha só, não tem nada, ferramenta muito aqui, sabe? A experiência com ferramentas de dados, Google, GCP, que é o Google Cloud Platform, Looker, Data Prep, App Sheet e por aí vai. Outra coisa aqui também, SQL e linguagens de programação como Python ou R. Gente, isso aqui você não vai usar Python no seu dia a dia. R, muito menos. Essa vaga aqui, gente, só pelo que eu li aqui, é dashboard o dia todo. Depois que você tiver com seus dashboards todos desenvolvidos, o que você vai fazer? Enquanto isso, você vai estudando o Python à noite, para aí sim você, depois que sua casa estiver bem arrumada, aí sim você começa a implementar uns modelos de dados utilizando Python, para prever aí, por exemplo, uma ruptura de estoque, para você prever uma entrega que não vai chegar a tempo, e por aí vai. E, gente, olha só, eu dei 2 exemplos de vagas. Mas se você pesquisar aqui, analista de dados, sênior e de negócio, você vai ver que são vagas menos técnicas. E claro, tem uma amplitude maior. Você viu que vai do gerente e vai ter assistente aqui também. Mas o que eu digo para você, comece a minerar essas vagas. Igual eu mostrei para você aqui, Você viu que no título, ele na verdade tinha aqui, um logística aqui, mas pode ter comercial, RH, supply chain, qualidade. Você sempre vai pescar alguma coisa aqui, Quando você fala assim, tem um logística no nome? Cara,
essa vaga não é tão técnica assim. Eu vou mostrar para eles o meu portfólio e eles vão ver que eu consigo encaixar o meu portfólio na necessidade deles do dia a dia. Galera, voltando aqui para mim, saindo da minha telinha agora, um papo sério aqui. Você percebeu que eu pesquisei SQL, mas eu poderia ter pesquisado Power BI ou até Python. Power BI e SQL são mais específicos para analista de dados. Python você entra ali junto com engenheiros, cientistas e até programação. Então, eu recomendaria basicamente Power BI e SQL para pesquisar vagas de analista de dados que estão enrustidas ali em vagas de negócios. Então, é ali o especialista em logística, que precisa ter conhecimentos em análise e ferramenta de dados, que vai ficar o dia inteiro desenvolvendo relatórios e fazendo análises para agregar mais valor aos negócios e apoiando a gestão na tomada de decisão. E claro, o que eu recomendo para você? Cara, tá fazendo bem o seu Power BI, o seu SQL e está numa vaga como essa, aí vai aprendendo Python para aí sim, quando você aprender o Python, você começar a desenvolver modelos ali para quem sabe fazer uma previsão de ruptura de estoque, ruptura de produção, quando que uma entrega não vai chegar e por aí vai. São N possibilidades que são mais voltadas ao lado de Data Science. E é por isso que é importante você aprender Python também, mas no momento certo. Mas você viu que eu não pesquisei por Excel? Gente, por que eu não pesquiso por Excel? Porque eu falo para vocês, Excel não é ferramenta de analista de dados, mas o analista de dados vai precisar utilizar o Excel sim, com certeza. E sim, o Excel é uma excelente ferramenta, o Excel me ajudou muito na minha vida, gente. Mas o Excel, ele é uma ferramenta mais para quem é só de negócios, ou seja, aquele analista financeiro que faz uma análise simples ali com Excel, faz um monte de PROC-V ali, o índice, junta tudo ali, coisa e tal, aquela bagunça ali, coisa e tal. Mas quem é analista de dados não vai utilizar o Excel como principal ferramenta. A principal ferramenta do analista de dados vai ser basicamente SQL e Power BI durante a rotina de trabalho. Então, por isso que eu falo para vocês, Excel é excelente, você vai precisar utilizar ele uma hora, mas gaste a sua energia aprendendo SQL, gaste a sua energia aprendendo Power BI. Gente, se você aprender SQL, depois aprender o Power BI, aprender o Power Query, que está dentro do Power BI e pode ser utilizado dentro do Excel também, quando você precisar utilizar o Excel vai ser muito simples, vai ser um aprendizado natural ali, muito intuitivo, porque tudo que acontece no Excel, você vai ver muita similaridade no SQL, muita similaridade no Power BI também. Então fazer as fórmulas, até mexer no Power Query vai ser muito igual ao que você já aprendeu. E eu oriento você a aprender primeiro o SQL, porque o SQL é uma ferramenta fundamental, são fundamentos de análise de dados ali no SQL. Depois o Power BI, que é a ferramenta que você vai compartilhar suas análises com os gestores ou com a sua audiência. E aí depois disso sim você pode aprender seu Excel, mas apenas para análises muito rápidas, análises muito simples eu utilizo o Excel. Fora isso eu vou para ferramentas que realmente o analista de dados utiliza no dia a dia. Beleza? E não esquece de deixar aquele comentário aqui, fale o que você realmente pensa sobre o que eu falei, se faz sentido, pesquisa no seu LinkedIn, você vai ver que você tem um mar de oportunidades de vagas de analistas de dados que estão enrustidas, escondidas ali como vagas de negócios, analista de logística, comercial, RH, qualidade, produção e por aí vai. Foque nas atividades, não foque no título da vaga. Essa é a minha mensagem para você, beleza? Meu muito obrigado, deixa aquele comentário, compartilha, clica no curtir, que você vai me ajudar demais. Um grande abraço, até mais, ó. Tchau, tchau!